não muito graves, que impeçam a nossa vivência. Mas nós temos cérebros que ainda dentro da escala da evolução são bebês. E a gente vai ver isso agora. Para vocês terem uma ideia, só o planeta Terra, que é a nossa casa nesse universo, tem 4,5 bilhões de anos. E aí a gente vai ver que nesse 4,5 bilhões de anos, nós somos os últimos a chegar como ser vivo. Nós temos aí mais ou menos Homo sapiens, não estou nem falando de todos os outros. O Homo sapiens tem aí 170, 300 mil anos. Nós somos os últimos, somos os mais sofisticados, mas na escala da evolução, no reloginho da evolução, a gente está aí no último minuto, eu diria. Se a gente for lembrar que, por exemplo, os dinossauros viveram na Terra e dominaram o ambiente por 160 milhões de anos. E aí eu gosto de lembrar que eu sempre digo que arte e psique se complementam, até porque a arte é uma das grandes expressões do ser humano que os outros animais não têm. Então a gente tem que pensar sempre que a arte nos dá dicas de tudo que acontece com a gente, com o nosso comportamento. E vamos lembrar de Caetano Veloso, que eu adoro, que tem a seguinte frase naquela música Vaca Profana, que ele diz: de perto ninguém é normal. Mas tem um outro carinha, que não é músico e que a gente ouviu falar muito, que é o Freud, que diz uma coisa bem parecida: toda pessoa só é normal na média. O que significa isso? Que as pessoas têm uma média que a gente diz assim: olha, a grande maioria apresenta esse tipo de comportamento. Aí tem uma minoria que tem um comportamento totalmente diferente. Então, isso para Freud era o padrão de normalidade. A grande maioria configurava a normalidade. Eu discordo um pouquinho, porque eu acho que padrão de normalidade tem a ver com o funcionamento cerebral de cada um e a gente determina o que é melhor para a gente, o que não é melhor para a gente, dentro, é claro, de valores sociais e de respeito ao próximo e senso ético. Quando eles falam de perto ninguém é normal e todo mundo é normal só na média, eles exatamente falam para a gente o que a ciência começa a constatar e já está constatando há muito tempo e cada vez mais confirma. O que significa isso? Nenhum de nós possui um cérebro perfeito. Pra vocês terem uma ideia, o que seria um cérebro perfeito? Seria um cérebro que produz neurotransmissores em quantidades exatas ou iguais. Então eu teria em todos os circuitos quantidades exatas de serotonina, noradrenalina, dopamina. Isso não é possível, até porque cada região tem uma produção de neurotransmissor que todos sabem que é o nosso combustível no cérebro, é a gasolina que faz o cérebro se movimentar e executar todas as suas funções. Então, de cara, a gente sabe que não existe esse padrão. E uma outra coisa, os circuitos elétricos do cérebro, que a gente vê aqui nessa imagem que eu acho linda, os circuitos elétricos do cérebro teriam que ser todos igualmente ativados em todas as regiões. A gente sabe que também isso não ocorre. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência à procrastinação, aqui na região da testa, tá vendo? Seria a fronte, ela teria menos atividade de circuitos e também teria menos produção e liberação de dopamina, que é uma substância da atenção, da concentração. Essas pessoas teriam tendência ao que a gente chama de dispersão, procrastinação e dificuldade de executar tarefas. Porque o lobo frontal é esse lobo que é o maestro do cérebro. É ele que coordena tudo. Então, se você tem menos neurotransmissores que deveriam estar aí funcionando, se você tem menos circuitos, ou seja, menos atividade elétrica dentro do cérebro, nessa região, ela funciona menos. Mas tudo é assim. Por exemplo, você não tem um cérebro perfeito, você não tem um cérebro que é bom em tudo. O que é um cérebro bom em tudo? É aquela pessoa que é um gênio na informática, um gênio na habilidade social, um gênio nas artes. Não é possível, exatamente por essa imperfeição do cérebro humano. Então, a gente vê, em geral, por exemplo, um gênio de informática ou engenharia, ele, por um lado, ele apresenta esse super talento, esse super dom, mas, em compensação, ele tem muita dificuldade nos relacionamentos sociais. Por quê? Porque as áreas cerebrais que comandam a parte de cálculos, a parte de tecnologia,
é bem diferente das áreas que comandam essa questão da socialização, da interação, da afetividade. E, em geral, o cérebro, quando tem uma região que funciona mais, tem mais atividade, tem um contraponto de outra que funciona menos. Isso é a regra. Quando a gente vai lembrar o filme do Steven Spielberg, Jurassic Park, né? Lembra que os dinossauros, como eu falei no início, habitaram e dominaram o nosso planeta por mais de 160 milhões de anos. E nós, tá? Como sapiens, a gente está aí em 300 mil. É muito pouco, é muito, muito pouco mesmo. De alguma maneira, a gente tem que entender que o cérebro humano ainda está em lapidação, ainda está em evolução, em muita adaptação. Existem animais que nesse meio tempo sumiram, desapareceram, porque não se adaptaram ao ambiente. Outros, o próprio dinossauro. A partir de mudanças na estrutura da Terra, ele não mais conseguiu sobreviver. Então, isso vai acontecendo o tempo inteiro. Por quê? Existe a evolução que a gente chama da evolução biológica, tá? Nossa evolução está apenas começando. O que é evolução biológica? A evolução biológica é que prepara o nosso corpo para sobreviver e para reproduzir. Então, isso aconteceu e acontece em todos os seres vivos. Mas é algo que está muito longe do nosso controle. Em que momento uma espécie começa, por exemplo, a ter uma habilidade que não tinha antes e favorece o seu crescimento? Isso é como se fosse um circuito montado, que em algum momento isso vira dentro da evolução para que aquela espécie se prevaleça dessa vantagem biológica para poder estar na Terra, sobreviver e reproduzir. O que acontece com o cérebro humano é que, apesar de sermos bebês dentro da evolução, a gente está tendo uma evolução que a gente não percebe. Nesse exato momento, por exemplo, pode ter humanos que não mais têm o apêndice. Outro dia até andei lendo sobre isso. O apêndice é um pedacinho do intestino grosso que fica aqui, do ladinho, né? Aqui na fossa ilíaca direita, do lado direito, e que quando inflama a gente tem que operar, porque senão você pode fazer uma septicemia. Muito bem, já tem crianças descritas ao redor do mundo que nascem sem o apêndice. Significa isso? Provavelmente esses seres humanos terão muito menos risco de morrer de septicemia, que seria consequência de um apêndice supurado. Agora, temos influência sobre isso? Muito pouco. A evolução biológica parece ser algo pré-determinado a acontecer e favorecer algumas espécies ou desfavorecer outras. No nosso caso, a evolução não visa a perfeição, no caso de nenhuma espécie, tá? Ela visa o quê? Adaptabilidade. Então, para o reino animal, do qual nós fazemos parte também, toda evolução virá para que a gente possa perpetuar a espécie e sobreviver.